Olá, ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estar aqui com vocês e mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 21, que fala sobre longanimidade e benignidade. O verso áureo diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. A primeira pergunta diz assim: segundo Cristo, como devemos proceder com aqueles que erram? Então, como devemos nós, cristãos, nos proceder quanto ao perdão? Vamos à leitura, então, em Mateus 18, 21 ao 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por aqui, então, a gente já tem uma ideia de como nós devemos proceder. Mas vamos à leitura da nota que vai nos aprofundar melhor, está no livro Parábolas de Jesus 243. Pedro se achegou a Cristo com a pergunta: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Limitavam os rabinos o exercício do perdão até 3 ofensas. Pedro, que como cuidava, seguiu os ensinos de Cristo e ampliou até 7, um número que indica a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca nos devemos fatigar de perdoar. Não até 7, disse ele, mas até 70 vezes 7. Mostrou então o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido e o perigo de acariciar espírito irreconciliável. Então, o que nós podemos tirar de proveito aqui dessa leitura? Então, nós vemos que Pedro chegou até Jesus com essa pergunta e perguntou se deveria, então, perdoar até 7 vezes, porque aqui fala que os rabinos, então, tinham o costume de perdoar até 3 ofensas. E aí Pedro, então, falou, vou ampliar esse número para o número 7, que indica a perfeição, né? Mas Cristo nos ensina que nós nunca devemos nos fatigar de perdoar e cuidar, então, e acariciar um espírito irreconciliável. Vamos, então, à pergunta número 2. Como Cristo ilustrou a concessão do perdão do pecado? Nós vamos ver na leitura uma história de um rei, aqui em Mateus 18, 23 ao 27, que ele vai investigar então os seus negócios, o que ele descobre então. Vamos lá, 18, 23 ao 27. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, aqui nós vimos nessa história que tinha uma pessoa que devia 10.000 talentos ao rei. E aí ele pediu, então, falou, está me devendo? Vende ele, a mulher, os filhos, tudo para ele poder pagar essa dívida. E aqui fala, então, que ele pediu encarecidamente para o rei perdoar a dívida. E aqui nós vemos na leitura que, então, o rei resolveu perdoar essa dívida. Mas vamos aqui à leitura da nota que vai nos esclarecer melhor sobre o assunto. E quando o rei investigava a administração desse depósito, foi-lhe apresentado um homem cuja conta mostrava uma dívida para com seu senhor da imensa soma de 10.000 talentos. Nada tinha com o que pagar e, segundo o costume, o rei ordenou que fosse vendido com tudo quanto tinha para que fizesse o pagamento. Terrificado, porém, o homem prostrou-se aos pés e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão,
soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então, dessa forma, Cristo ilustrou como que nós devemos fazer, então, qual a nossa concessão de perdão aos pecados com o nosso semelhante. Vamos à pergunta número 3. Como devem agir aqueles que confiam que foram perdoados? Nós vamos fazer uma leitura em Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, o que a Bíblia diz? A pessoa que pouco perdoa também, pouco de amor ela tem, né? Para com o próximo. Então, vamos à leitura daqui, como deve agir aqueles que confiam que foram perdoados, então. No livro Maior Discurso de Cristo, 114 e 115. Deus, em Cristo, ofereceu-se por nossos pecados, sofreu cruel morte de cruz, carregou por nós o peso da culpa, o justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18, a fim de poder manifestar no seu amor e atrair-nos a si, e diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Efésios 4,32. Que Cristo, a divina vida, habite em vós e manifeste por vosso intermédio o amor de origem celeste, que irá inspirar esperança no desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao aproximar-nos de Deus, eis a condição que temos de satisfazer ao pisar o limiar que, recebendo misericórdia de sua parte, nos entreguemos a nós mesmos para revelar a sua graça. Então aqui nós aprendemos que se nós fomos perdoados, nós vamos mostrar esse mesmo espírito, né? Vamos tratar os nossos semelhantes como Cristo também manifestou o seu amor por nós, né? E aqui então fala que nós devemos ser o quê? Benignos, misericordiosos e perdoando-nos uns aos outros, assim também como Deus nos perdoou. Vamos então à quarta pergunta. Como procedeu com seu conservo o mordomo que fora perdoado? Qual foi a retribuição? Então, nós vimos lá atrás, na pergunta 2, que o rei perdoou, então, o mordomo dele que devia. Agora, vamos ver como que ele, então, se comportou com o seu conservo que também devia para ele. E qual que foi a retribuição, né? Vamos à leitura em Mateus 6, 14 ao 5. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha aqui que texto importante, hein? E aqui nós vamos continuar a leitura agora no capítulo 18, 34. Diz assim: indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Então vamos ver aqui na leitura, nós vamos entender melhor na leitura da nota, como que ele procedeu então. Jesus nos ensina que só podemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele. E esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos. Na parábola, o Senhor intimou a sua presença o devedor malvado e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18, 32 ao 34.
Assim, disse Jesus, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, a mesma sorte nós teremos, aqui fala, se nós não perdoarmos ao nosso irmão, né? Aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão. Então aqui nós vemos que o rei perdoou então a dívida do seu mordomo, mas ele não teve a mesma compaixão com o seu conservo que devia para ele. E dessa forma então o seu senhor se irou e mandou então prender ele até que ele pagasse tudo que lhe devia. Vamos então à quinta pergunta. Como não deve a longanimidade ser mal aplicada? Vamos ler aqui agora no capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Quando, pois, quereis que os homens vos façam, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que nós desejamos de receber do nosso próximo, nós também devemos fazer por eles, né? Vamos então à leitura que está no Parábola de Jesus 2,4-7. Os ensinos dessa parábola não devem ser mal aplicadas, porém, o perdão de Deus não nos diminui de modo algum o nosso dever de obedecer-lhe. Assim também o espírito de perdão para com o nosso próximo não diminui o direito de justa obrigação. Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Com isso, não queria ele dizer que para nos serem perdoados os pecados, não devemos requerer de nossos devedores nossos justos direitos. Se não puderem pagar, embora isso seja resultado de má administração, não devem ser lançados na prisão, oprimidos ou mesmo tratados severamente. Todavia, a parábola tampouco nos ensina a animar a indolência. A palavra de Deus declara: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3,10. O Senhor não requer do trabalhador diligente que suporte outros na ociosidade. Então, o que aqui nós não devemos, aqui nós vimos na leitura? Então, estimular essas pessoas que já estão acostumadas na ociosidade, a ser sempre perdoado, né? E a pessoa vai criando esse hábito. Então, aqui fala que nós não devemos agir severamente com essas pessoas, né? Lançar a mão a ele na prisão, oprimir. Todavia, o que nós somos ensinados? A não animar a indolência, né? Se alguém, então, diz aqui na leitura, não quiser trabalhar, também não coma. Porque se ele tem a dívida, provavelmente aqui fala que é o quê? É o resultado de uma má administração. Isso, então, não deve ser estimulado. Vamos, então, à sexta pergunta. Até mesmo com quem os filhos de Deus se mostrarão longânimos e benignos? Vamos à leitura em Salmos 36, do 5 ao 7. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Então vamos ver aqui na leitura, até mesmo com quem nós, os filhos de Deus, né, se mostrarão longânimos. No livro aqui, Maior Discurso de Cristo, página 75, vamos à leitura. Os filhos de Deus são os que partilham sua natureza. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos, o que prova ser membro da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade,
Mesmo os pecadores cujo coração não se ache inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Então, aqui nós vimos na leitura que, conquanto é devolvido ódio por ódio, os que estão, então, os filhos de Deus, eles vão devolver o ódio com o amor, né? E fala que é unicamente o Espírito de Deus é que dá, então, o amor em troca de ódio. Esse Espírito de Deus em nós, então, faz essa transformação de nós retribuirmos o ódio com amor. E assim, dessa forma, então, nós sermos bondoso com o ingrato, com o mal. E fala que, então, essa é a insígnia da realeza celeste, né? O sinal certo de que os filhos do Altíssimo, então, revelam sua elevada condição. E isso fazendo tudo, então, sem esperar também retribuição em troca. Vamos à sétima pergunta, que diz assim: sendo que a longanimidade e a benignidade são atributos de Deus, que frutos produzirão seus filhos? Vamos ler em Salmos 86, verso 5, primeiramente. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos que te invocam. E agora o verso 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Vamos à leitura da nota para entendermos melhor. Então, no livro Parábolas de Jesus 3:5. Olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com os nossos semelhantes tornam-se um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Então, que frutos produzirão seus filhos, né? Frutos de benignidade, de amor para os nossos semelhantes, né? E fala que esses sentimentos, então, tornam-se um instinto natural, né? Desenvolvemos então um caráter que é uma cópia do divino.